sejam muito bem-vindos ao programa Mãos Solidárias. Hoje estamos aqui no Distrito de Sousas, no espaço Crescer e Vencer. Vamos entender como tudo isso foi possível e é até hoje com a coordenadora Elaine Amaral. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Como que a gente pode, descrever esse espaço Crescer e Vencer? E de fato, 35 anos é um desafio, né? É um desafio. Nós começamos no ano de 91, lá no Flamboyant, que é a nossa sede. Nós começamos com... Nosso nome era, e ainda é, Serviço Social Nova Jerusalém, e o nosso nome fantasia é o Espaço Crescer e Vencer. Quando nós começamos lá, éramos 20 pessoas. E a nossa mantenedora é a Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. E nós começamos apenas um grupo de sábado, fazendo uma escola bíblica para as crianças, e nós começamos a entender a vulnerabilidade deles. Entramos no bairro do Flamboyant, ali também no chamado Buraco do Sapo, começamos a cadastrar as famílias e entendemos que a gente precisa fazer alguma coisa. E as famílias foram muito receptivas naquela época, só tínhamos CNPJ, não éramos OSC, né? Nós passamos a ser ONG, depois OSC hoje, mas não éramos. Então fazíamos o trabalho assim, muito voluntário. Sim. Ninguém ganhava nada, mas a coisa foi crescendo de tal forma que a gente precisou se estruturar. Sim. Isso em 91. Aí nos estruturamos, tivemos uma diretora, que é a Zenete Ficker, que começou lá com a gente, que era a nossa diretora, e fomos estruturando tudo, tanto o serviço. Agora a gente está enquadrado na assistência, que é fortalecimento de vínculo, né, com as crianças. E lá eles atendem 210 crianças de 6 a 15 anos e mais 100 e poucas do ABC, que é creche o dia inteiro. Aqui nós temos 180, certo, de 6 a 15 anos, temos 4 oficinas e aqui nós temos 10 anos só. Aqui no Distrito de Sousas, esse espaço. Tudo começou porque a gente entendeu que a gente precisava fazer, acolher, ter o acolhimento da família, ter o acolhimento das crianças, mudar o pensamento, transformar a vida delas. Então, realmente, esse é o nosso propósito. Nós somos, dentro da assistência, nós somos um serviço de convivência, fortalecimento de vínculo, básica. Certo. Tá? Então, a gente previne para que eles não cheguem à média complexidade nem à alta. E a gente atende as famílias. Nós temos 180 crianças, mas nós temos atendimento a 142 famílias. Certo. Então, nós vamos até a casa das famílias, aí você vai entender a vulnerabilidade social ali, qualquer tipo de vulnerabilidade. E é mais um braço, né? Temos trabalho aqui também com as mulheres. Nós tivemos com a FEAC 1 ano e meio trabalhando empoderamento das mulheres, foi muito bom, acabou agora. Então nós temos alguns mantenedores, a Igreja Presbiteriana é uma mantenedora, fazemos projetos aprovados para a FEAC, então ela faz a manutenção do projeto. Temos a Renovo, que é da Chácara Primavera, que é quem também nos ajuda bastante com o Connect. A gente prepara os jovens, Connect é a mídia, para que quando eles saiam daqui, são os mais velhos, eles já saiam preparados para o mercado. Eles não estão profissionalizados, mas eles já estão entendendo bem da mídia, da internet. Tá? E nós temos as crianças de 6 e 7 anos, que elas estão aqui nessa sala, que é Brincarte, que dão um apoio escolar para elas, porque elas estão começando na alfabetização. Então, na primeira infância, né? Exatamente. E aí tem esse acolhimento. Para a gente é um trabalho, assim, gratificante. Eu estou há 35 anos, eu estava lá na sede, estou há 35 anos lá com esse trabalho. E quando a gente vê o impacto que causa, tanto no bairro,
Sim. Aqui com quem a gente trabalha? Com a Coab Certo. e com as famílias que são trabalham no reciclado. E temos as crianças também de fazenda, que elas ficam distantes, então é uma prioridade por causa do isolamento social. Entendi. Que ali acontece muitas vulnerabilidades. E Elaine, essa questão toda dessa triagem, esse mapeamento, vocês que fazem por aqui, vocês vão de fato, como você mesmo mencionou, até o local para identificar essa necessidade dessa família. Então, a gente recebe as crianças, isso é uma demanda espontânea, quando a mãe entra aqui e pede a vaga. Certo. Aí a gente faz a visita para saber realmente a veracidade de tudo e, tendo a vaga, ela é aceita. Certo. Temos também o encaminhamento, o CRAS, o Conselho Tutelar, o CRAME, quando a criança já está na média complexidade, é encaminhada e nós, por ser prioridade, nós temos que dar a vaga. Entendi. Tá? E também, quando você vai fazer visitas, na verdade, você conhece as outras crianças do bairro. Sim. E aí a assistente social e nós já fazemos a leitura que aquela família está precisando ser acolhida. Entende? Aqui na nossa frente nós temos também uma coisa muito importante, um impacto muito bom. Quase aqui em frente, eu estava convidando as mulheres para fazer parte do trabalho aqui, que a gente ia ter 1 ano e meio, empoderamento, arte-terapia com as mulheres. Sim. E numa casa bati, uma mãezinha falou para mim, tudo bem, e aí você vai conversando. Essa fui eu que fui buscar, é muito interessante. Então tem de todas as maneiras elas chegam aqui. E essa mãe está em fase terminal de câncer, essa menina tem 9 anos e ela é prioridade, mesmo que more aqui no bairro. E nós a acolhemos e estamos fazendo todo o processo da criança de despedir da mãe. E tem sido muito bom. Ela está bem, então causou um impacto numa hora de necessidade. Poderia estar aqui e contar vários casos, várias histórias. E são histórias de superação e transformação. São de formação. E quando o coração da gente se alegra muito, quando você vê, e a gente vê mesmo. Nós temos a diretora aqui do lado, que ela quer que todos os alunos da escola venham para cá, que não tem vaga para todos. Eu tenho 60 na lista de espera, que é demanda reprimida. E aí ela fala, eu não sei mais o que fazer com essa criança, por favor, me dê uma vaga aí. É difícil. Ao mesmo tempo que é legal receber esse feedback, por outro lado, não dá para acolher todo mundo nesse momento, né? É um desafio. É um desafio. E é um desafio porque a gente precisava de um psicólogo o tempo todo, também a mão de obra, e é a maneira que você trata as crianças. Nós temos um diferencial, nós temos uma linha cristã, e nós temos assim... Temos que empoderar essas crianças, elas têm que aprender a sonhar, a querer sair da onde elas estão, entendeu? Enxergar que elas podem, que elas são. Então, elas saímos para a apresentação delas, elas conhecem um outro mundo. E é isso, realmente, que para mim é um privilégio. Sinceramente, eu acho que eu nasci assistente social, mas o trabalho aqui... eu acho que não tem dinheiro que pague. Porque você vê as vidas transformando, você vê as mães, na hora que a mãe, às vezes, tem um problema com o marido, que a gente não tem nada a ver com isso, ela vem para cá pedir socorro. Então, é o acolhimento o mesmo, acolhimento, né? A verdade. E como as crianças chegam? Quando elas chegam, elas têm que ser acolhidas. É o acolhimento, você falou. É o acolhimento da criança, da família. E aqui é uma extensão. Né, da casa, porque é o contraturno, né? As crianças elas estudam em um período, vêm para cá, e isso acaba se estendendo até para as próprias residências, né, Elaine? Exatamente. Esse é o foco. Esse é o foco. A gente conhece todas as famílias, eu sou bem categórica nas visitas das famílias, porque como que nós vamos mudar? Como é que nós vamos transformar as vidas se você não conhece a necessidade? Né? E aí você começa a correr para suprir a necessidade do que você consegue, porque é um desafio financeiro, é um desafio com os profissionais, você precisava ter mais profissionais, mais captação de recursos, né? Mais políticas públicas que iam, né?
ainda assim é desafiador nesses 35 anos. Qual que é o segredo, então, para manter muito com amor, tantos desafios assim? muito amor, né, no coração. E quando você vê uma transformação de vida lá na sede, agora nós vamos ter o jantar de 35 anos, nós vamos ter também, vamos abrir dia 27 de outubro, para toda a comunidade daqui vai para lá e tudo para comemorar. Nós temos alunos que já estão trabalhando com a gente, nós temos alunos que estão morando nos Estados Unidos, então nós temos, entendeu? Então, tudo isso, eu acho assim, impulsiona a gente a continuar. Porque você vê o fruto daquilo que você sofreu, né? Não é? Então ainda tem muitos anos pela frente ainda do espaço para acolher essas crianças e essas famílias. E além do mais, é uma geração, né? Vai saindo uma turma, vai vindo outra. Exatamente. Nós temos hoje, são crianças que os pais estudaram com a gente lá, né? E aí os filhos estão lá agora, né? Então há uma continuidade. Eu digo assim que a gente não deve desprezar o pequeno começo. Porque quando a gente começou lá na sede com um terreninho pequenininho. Hoje nós estamos até a esquina lá. E agora já tem esse outro espaço aqui. Já tem outro espaço aqui. Então Deus nos abençoou, porque eu creio que toda a honra é a Ele mesmo, né? E de profissionais que trabalham aqui também. Você, como você mesmo comentou, que às vezes o desafio, um gargalo também seria nessa questão de ter mais profissionais, né? Essa equipe multidisciplinar também. Exatamente, né? Porque tem horas que você tem uma situação muito difícil. Nós tivemos uma situação, acho que foi o ano passado, que a mãe de uma menina foi esfaqueada e eu precisava de uma psicóloga aqui imediatamente. Entendeu? Mas aí você banca tudo, você é psicólogo, você é tudo, e não é o correto, né? Você teria que ter uma equipe, alguém para só captar recursos também, né? Então esse é o maior desafio o maior hoje no cenário, hoje, né, do espaço. São os profissionais que vão, né, nos ajudar em tudo. Eu creio que esse é o maior desafio, ter mais profissionais, né, para poder cumprir melhor a tarefa. Elaine, a gente está encerrando o nosso primeiro bloco, então eu queria que você deixasse uma mensagem, o que representa, né? Você já falou um pouquinho, mas agora uma mensagem mesmo nesses 35 anos, como que você enxerga, né, o cenário atual hoje aqui desse espaço tão importante? Eu sempre falo assim, que o mais importante não é como você começa, é como você termina, né? Eu tenho 35 anos de serviço social, tenho 70 anos de idade e eu vou terminar feliz, porque a gente começou do nada, o terreno lá era um galinheiro e um quintal de uma casa, e lá agora nós temos até a esquina, temos um espaço maravilhoso, um prédio com 4 andares, e aqui também o espaço é muito bom. Então o importante não é como você começa, o importante é dar continuidade àquilo que você começou. Então, para isso, você tem que ter perseverança e muito amor. Isso aqui, para mim, é uma obra de amor e cada criança que entra aqui, eu digo isso, e cada família, foi Deus quem nos trouxe. Então, nós somos responsáveis, sim, por elas, né? Então, a gente tem que dar os nossos pulos, derramar muito amor, muita paciência para continuar. E continuar, e é bom continuar. Entende? Você é feliz? Eu acordo feliz por ter. Para mim, é como o Samuel falou, é um privilégio, me faz bem, é dando que você fica feliz. Né? Todo ser humano é assim. E é uma troca, né? É Vocês aprendem muito eu também amo o que eu com as faço. Crianças, né? A gente aprende com as crianças, correto. Elaine, muito obrigada pela sua participação, mas ainda não terminou, esse foi somente o primeiro bloco. No segundo bloco, a gente tem uma entrevista também muito importante e vamos mostrar um pouquinho das atividades que são realizadas aqui no espaço. Então, aguarda aí, não saia daí que o Mãos Solidárias volta já já. Mãos Solidárias de volta, agora vamos conversar com a Bruna Souza, ela que é orientadora social, vai explicar um pouquinho pra gente como que funciona toda essa questão das oficinas. Seja muito bem-vinda, Bruna. Bom dia, obrigada.
Eu sou Bruna Souza, sou a orientadora social daqui. Vou falar um pouco das nossas oficinas. Nós temos 4 oficinas. Certo. Nós temos o Connect, que são adolescentes, né, pré-adolescentes. Eles ficam aqui com a gente entre 11 a 14 anos e 11 meses no Connect. Aqui eles fazem a mídia, trabalham Canva, Word, Excel. A gente trabalha muito também com eles no Connect a questão da segurança, né, na navegação. Certo. Porque hoje a gente tem muito essa questão, né, de pedofilia, então o educador ele trabalha muito a segurança da navegação. Os jogos educativos, todos online, todos digitais. Temos uma lousa interativa agora de 85 polegadas, que ajuda muito. Temos o Brincarte, que é essa sala que nós estamos. Ele atende as crianças de 6 a 8 anos, certo, né? Às vezes estourando, dependendo da dificuldade da criança, até 9. Ela trabalha, é uma psicopedagoga que trabalha a brincadeira com a arte. Ela não trabalha a alfabetização, mas ela trabalha o letramento das crianças através dos jogos e das artes. Temos a oficina do Start aqui do lado, que ele trabalha a musicalização, o teatro, o coral, os instrumentos musicais, que são crianças de 9 a 10 anos. Dependendo da demanda, até 11 anos ela fica no Start. E temos o nosso carro-chefe, que é o nosso judô, né? O nosso judô, ele é um judô onde eles conseguem fazer algumas competições, né? É a nossa sala mais lotada. Ela não tem uma idade, né? Ele pega dos 6 aos 14 anos e 11 meses. Porque a gente entende que consegue trabalhar o todo, né? No judô ele trabalha a disciplina, ele trabalha a autoestima da criança, né? Para os atendimentos. E são essas 4 oficinas. Então a gente atende de 6 a 14 anos e 11 meses, um público de 180 usuários aqui com a gente. E, no geral, é isso, o nosso trabalho. A gente tem, eu como orientadora, também orientadora pedagógica, a gente faz toda segunda-feira o planejamento das aulas, né? Como que esse educador vai trabalhar em cada turma, como ele vai atingir o maior público possível, como a atividade vai ter, de fato, ênfase ali. Porque o que a gente precisa aqui, quando a gente pega essas crianças com vulnerabilidade, é fazer elas terem autonomia. A gente precisa, a gente evita que elas fiquem de 6 a 14 para que elas ensina a elas a ter autonomia aqui com a gente, para que elas possam ir. Que elas possam ir com segurança, navegar com segurança, estejam letrados, que elas possam aprender a se defender, que elas possam entrar num coral, que elas possam seguir a vida delas. E, Bruna, nesse sentido desse planejamento, né, que vocês realizam aqui, tem parcerias com as escolas, por exemplo? Vocês seguem também um cronograma de aula que essas crianças já têm aí nas escolas estaduais, municipais? Como que funciona para caminhar, né, essa interação, esse vínculo, essa socialização também igual, né, no segmento da escola também? A gente tem sim, a gente tem parceria com as escolas, no sentido assim, hoje a gente vai fechar a escola, né? Hoje a gente vai fechar, isso a gente está trabalhando. Legal. Dentro da assistência social a gente trabalha os eixos, né? Eu comigo, eu com o outro e eu com a cidade. Então, por exemplo, a gente está trabalhando, quando a gente está no eu com a cidade, a gente pede informações de como está na escola, do convívio na escola. A gente tem sim essa interação com as escolas aqui que nos rodeiam. Para ter esse acompanhamento mesmo, né, do que está sendo feito, para ser algo assim meio que unificado, né, para que as crianças falem a mesma língua. E você percebe, né, como orientadora social, essa transformação, desenvolvimento, como que elas agem aqui, o que elas trazem também. Tem essa escuta também, essa demanda da própria criança? Tem bastante. A criança, a gente tem a devolução da escola, inclusive. Pra gente é muito gratificante escutar uma escola dizer assim, nossa, o que está acontecendo aí no Crescer e Vencer? Salvo engano, na quinta-feira, eu atendi uma mãe de alguma situação que aconteceu aqui,
que ela falou assim, nossa, minha filha fica sem escola, mas não fica sem eu crescer e vencer. Eu não posso deixar de mandar ela para cá. Quando eu arrumo de manhã, ela é para a escola? Eu não vou. Mas no horário da tarde, ela quer vir. Então, assim, isso pra gente é um impacto que está causando. A própria escola, ela fala com a gente, ela diz assim, gente, tem alguma coisa acontecendo aí. Porque a gente teve uma melhora significativa no comportamento, né, na questão das regras, né, como a Elaine falou, nós somos uma instituição, somos pautados pela Igreja Presbiteriana, então nós temos algumas regras, e então é isso, a gente sente o impacto na vida das crianças, né, de quando eles vêm trazer pra gente o dia a dia deles, de como houve uma melhora. E é isso, o que eu falei, o que a gente busca sempre é ver essa criança com autonomia, esse adolescente com autonomia. E é interessante, né, como a gente estava conversando, né, com a Elaine sobre essa questão do contraturno, que a criança ela passa essa parte aí no período que está na escola, depois vem para cá, uma continuidade, e isso também de fato é algo que transforma mesmo para não ficar na situação de abandono. Sim. Sozinhos e também ociosos, né, tendo em vista todo esse aprendizado aqui. Inclusive a gente até tem relatos, né, que a gente conversou com algumas crianças, que elas já até pensam assim nas profissões, no que elas querem ser. Então realmente essa é a missão e o foco de vocês, que tem trazido bons resultados. O resultado positivo de tudo isso é que essas crianças, a gente entende como impacto que elas veem na gente o futuro para elas, né? Elas conseguem enxergar que tem algo a ser feito, que elas têm um caminho a ser trilhado, que elas conseguem ir longe, que elas não são limitadas. A gente precisa fazer com que elas entendam que elas não são limitadas. Elas gostam desse lugar aqui, elas esperam por esse lugar. Elas veem isso aqui como algo a mais na vida delas, ou seja, eu estou lá, eu posso ir mais longe. E essa é a nossa intenção. A intenção do nosso trabalho é fazer com que elas vejam o mundo de forma diferente. Existe um mundo para elas brilharem, né? Existe algo lá fora para elas. E a gente precisa impulsioná-las, dar autonomia para que elas cheguem nesse lugar. Maravilha, Bruna. E olha que a gente tem uma entrevista bem legal. A gente conversou com algumas alunas, algumas crianças, né, meninos também, educadores sociais. Então, confere tudo que tá muito legal. A instituição vai muito além do ensino básico tradicional. No contraturno escolar, os alunos participam do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. As oficinas artísticas, esportivas, artes marciais e culturais estimulam o protagonismo e a criatividade. Robert, há quanto tempo você atua aqui no Espaço Crescer e Vencer? Bom, eu atuo aqui há 2 anos já, como educador social. E você veio com essa proposta mesmo da informática? Isso, eu sou formado em marketing, né? Então eu fui contratado para dar aula de informática, para ensinar o básico ali para eles ingressarem no mercado de trabalho. Então já irem preparado com um pacote Office, com algumas ferramentas que hoje eles usam muito no trabalho. Então a gente aqui tem aula toda semana, né? Então eles aprendem um pouco sobre Word, Excel, Canva, essas coisas que eles vão utilizar no futuro. E dentro dessa proposta, você trabalha algo assim da atualidade? Como que você acrescenta nesse conteúdo para eles? Sim, a gente sempre volta a atividade para algo que está acontecendo na atualidade, né? Então a gente vai fazer uma atividade no Canva, a gente puxa alguma coisa que aconteceu, alguma notícia, a gente está trabalhando a Copa agora, do mundo que está tendo, então a atividade é relacionada à Copa, para eles, além de aprenderem o material pedagógico, né, que é o que eles vão utilizar, mas também entenderem o que eles estão fazendo na atualidade, principalmente os adolescentes, né, que estão sempre conectados, então a gente tenta instruir eles da melhor forma. E você percebe essa transformação, esse desenvolvimento? Ah, com certeza. A gente recebe alguns adolescentes aqui que eles aprendem a ligar o computador desde o básico e hoje eles já fazem atividades sozinhos. Então a gente sabe que esse trabalho desenvolve muito essa questão deles e desenvolve também utilizar a internet da forma correta, né? Porque a maioria tem utilizado a internet não de uma forma tão legal, então a gente converte isso para que eles possam navegar com segurança e com inteligência. E Nicole, o que você está fazendo hoje aqui na aula? Qual que é a atividade?
A gente está fazendo sobre um projeto como seria a sua cidade ideal. E para você, como seria então a cidade ideal? Eu acho que seria gostaria de colocar mais ciclovias, um pouco mais de segurança e mais lixeiras para poder jogar o lixo e tal. E o que representa participar e ser, né, aluna aqui do espaço? Eu acho que é bem, sei lá, não sei explicar, Você gosta? gosto. É importante para você? Porque antes, eu não tinha tantos amigos, só que agora que eu tô aqui, agora eu tenho bastante, assim. Sofia, qual foi o conteúdo, né, o projeto mais legal que você fez aqui? Eu gosto bastante do Canva e foi até agora o meio ambiente. Você já sabia utilizar esse programa? Você aprendeu tudo aqui? Eu aprendi tudo aqui, com a ajuda do Robert. E o que você quer ser quando você crescer? Eu quero trabalhar com desenho. Qual desenho que você gosta de fazer mais? Escultura. E o que você já fez de escultura? Bastante coisa. Samuel, conta um pouquinho da sua trajetória, quando que você iniciou aqui? A maneira que eu cheguei aqui no serviço foi bem curioso. Eu moro aqui na frente, né? E um dia eu estava escutando as crianças cantarem uma música, bati na porta e pedi para conhecer o espaço. E tinha tudo a ver comigo, o ideal, a visão. Eu sou professor de música e aí concorri a uma vaga e me sinto sortudo de fazer parte desse time aqui, poder trabalhar com elas todos os dias, com canto, com dança, com todo tipo de manifestação artística. Então, o que representa para você e como que você enxerga, né, vê o desenvolvimento das crianças durante as aulas, né, tudo aquilo que você ensina para elas? Eu percebo que elas são iguais a gente, só muda aquilo que torna mais complexo as coisas, né? Todo dia eu vejo elas se superarem, aprenderem a fazer coisas novas, a ir além dos seus limites, e a música ajuda isso, né? A se superar, e na verdade elas que me ensinam, né? Porque eu levo isso para a minha vida também, vendo elas a se superarem, e eu busco fazer isso comigo mesmo. É uma transformação para você e para elas, né? Sim, concordo. Com certeza eu vim de uma outra área, né? Eu trabalhava com negócios no mercado financeiro e me surgiu essa oportunidade. E isso me melhorou como pessoa demais, né? De estar junto, essa troca, o calor humano, de estar com eles, aprender com eles, e só me fez bem. Conta para mim um pouquinho das atividades que você faz aqui. Eu faço um monte de coisa, danço, canto, faço culinária, a gente aprende um pouquinho de circo, a gente joga videogame, a gente faz um monte de coisas muito legais. E a gente tem um coral também, a gente aprende muito e a gente fica cantando sobre Deus, a gente fica falando sobre Deus. E o que é mais importante para você quando você está aqui? A presença de Senhor, e também a presença dos meus amigos, que eu sinto muito melhor aqui, e dos meus professores, e também quando eu estou aqui eu me sinto mais paciente. Então você percebeu que você teve uma transformação vindo para cá? Lá na outra escola que eu tinha, eu não sentia nada, agora quando eu vim aqui eu sinto mais calma e mais habilidades. E o que representa vir para cá todos os dias? Experiência muito legal. E o que você mais gosta de fazer? Você já dançava, já cantava antes ou aprendeu tudo aqui? Aprendi tudo aqui. E qual a atividade que você mais gosta? Quando a gente vai fazer lá no parque, a gente faz a queimada, eu gosto muito.
Essa é a nossa sala do Brincarte, né? Onde a gente tem o foco, que através de atividades lúdicas, né? A gente traz um desenvolvimento da criança, o desenvolvimento da coordenação motora, né? Nós trazemos a atenção, nós aprendemos a eles a desenvolver a agilidade, o foco, de uma maneira mais leve, brincando, né? Então, é um trabalho muito lindo, onde a gente percebe o desenvolvimento dessas crianças, até na facilidade delas da aprendizagem. Eu gosto de brincar aqui com meus amigos e eu gosto quando a professora tá brincando pra gente brincar. Brincar no parquinho, brincar com brinquedo e fazer atividades legais. Eu faço atividades de vivo ou morto, aí depois das atividades nós vamos pro parque brincar e também nós brincamos com brinquedo. E o que você mais gosta de fazer aqui no espaço? Eu gosto de brincar de vivo ou morto, eu gosto de brincar de massinha com a minha professora. Quais outras atividades que você faz aqui? Eu gosto de brincar com meus amigos, de quando a tia Simone gosta de dar brinquedo pra gente e eu gosto muito dela. Estou aqui há 10 anos. Já estou aqui há 10 anos. No começo, isso aqui ainda nem existíamos ainda, né? Eram todos bebezinhos ainda. E o que te trouxe até aqui? Cara, a gente foi muito esforço e dedicação, tá? E a gente sempre tem um objetivo, a gente almeja muito, né? A nossa... É ver essas crianças, né? O caminhar deles, o crescimento deles. A gente trabalhar todas as áreas deles para que venha um desenvolvimento muito grande. Esse é o nosso foco nas artes marciais. E você veio para cá já com esse foco das artes marciais? Sim, porque eu trabalhava lá na outra sede, lá do Flamboyant. E de lá, como já estava desenvolvendo o trabalho para lá, eu só fui apenas transferido para o lado de cá, trabalhando em Souzas. E qual que é a importância da arte marcial, né? O que ela muda, o que transforma na vida de cada um? É que eu estava comentando com eles hoje, né? O importante deles, na verdade, não é ser um atleta, não é ser campeão, né? É ser campeão para a vida, é preparar eles para o mundo, né? Porque isso aqui, na verdade, eles estão em fase de desenvolvimento. Então a gente trabalha isso sobre eles, o desenvolvimento sobre a vida deles, para que eles sejam, né, adultos, né? Sejam aqueles adultos do bem, adultos tudo capacitados, né? Totalmente físico, moral e tudo na vida deles que eu falo, né? Porque é gostoso ver isso. Isso é importantíssimo para eles. Eu fico contente demais, né, quando a gente faz esse trabalho e a gente vê o desenvolvimento deles. Eu estava comentando com eles hoje a respeito de 3 alunos meus antigos, né, que eu fui no mercado. Aí cheguei lá, eu vi os 3 lá. Eu falei, cara, que gostoso, porque a gente vê que eles entenderam, estão trabalhando, não estão perdidos no mundo, não estão perdidos nas drogas, estão fazendo a coisa correta. Nossa, eu falei, nossa, uau, isso é importante, gratificante. A parceria com a comunidade é o pilar da sustentação dessa história que soma mais de 3 décadas. A escola reafirma o compromisso com a segurança e a excelência pedagógica e com muitas expectativas para os próximos anos. A nossa expectativa é que esse lugar continue crescendo, né? Nós estamos aqui em Souza, na Unidade 2, há 10 anos, e que continue crescendo e que a gente continue expandindo e que mais pessoas consigam nos ajudar. Ver de fato que aqui é um local de cura. Aqui, na verdade, alguém pensar, elas cuidam das crianças e dos adolescentes. Não. A grande verdade é que a gente enxerga isso aqui como eles curando a gente, eles tratando a gente. Então, esse lugar, de fato, é um lugar de cura e que a gente continue esse trabalho, porque é bom para eles e é bom para a gente.
Muito obrigada pela sua Obrigada participação, pela mensagem e parabéns pelo trabalho incrível que vocês realizam, Bruna. Obrigada. Bom, o programa Mãos Solidárias fica por aqui. Temos um encontro marcado na próxima edição. Você confere também esse episódio no portal tvcameracampinas.com.br. Até a próxima edição. Até lá!